qual é a verdadeira origem do Haki do Conquistador, o Haki do Rei. Esse poder raríssimo que poucos personagens já despertaram nesses mais de 1000 capítulos de One Piece ainda não tem nenhuma explicação plausível sobre a sua origem. E para determinarmos a origem de algo, naturalmente temos que dedilhar pelas páginas e páginas de conhecimento histórico deixado para trás. Mas em One Piece esse conceito é bem mais sólido. São literalmente rochas indestrutíveis que contêm a história do mundo. Pelo menos a escrita por uma antiga civilização em que sabemos muito pouco a respeito. A primeira vez que ouvimos sobre o Reino Antigo é no capítulo 395, quando o professor Clover, lá no flashback de Ohara, enfrenta os agentes da Ciferpol do governo mundial, o pai do Spandam, o Spandini, e começa a revelar coisas muito importantes sobre a história do mundo. O professor Clover revela que, com todo o conhecimento de Ohara, conseguiram decifrar as mensagens de alguns poneglyphs, que revelavam uma história que até então havia sido completamente apagada pelo governo mundial. Essa história é a história de um reino antigo que tinha grandes poderes e ideais, cuja mera existência ameaça o domínio estabelecido pelo governo mundial. Segundo o professor Clover, esse reino travou uma guerra contra a aliança de 20 reinos, posteriormente conhecida como Governo Mundial. Esse reino antigo, ou Grande Reino, dependendo da tradução, deixou para trás os poneglyphs. E aí podemos especular a intenção por trás dessa decisão. Como uma maneira de preservar sua história, talvez os poneglyphs podem levar ao reerguimento do reino antigo, ou simplesmente uma maneira de contar a história perdida, para que ela não seja esquecida pelo tempo. Fora o que o Clover falou no capítulo 395 sobre a aliança que derrotou o Reino Antigo, temos também a fala do Doflamingo no capítulo 722, quando ele pega 2 páginas singelas para nos dar uma informação muito valiosa. 20 reis de 20 países se reuniram há 800 anos atrás e criaram uma instituição gigantesca, o Governo Mundial. Os reis fundadores se juntaram e levaram as suas famílias para Marijoa, com exceção dos Nefertari e da família Don Quixote. Então, todos os Tenryubitos são descendentes dessas famílias que se mudaram para Marijoa. Mas, segundo essa teoria, há mais de 800 anos atrás, somente os reis e seus descendentes de linhagem sanguínea tinham o poder do Haki, do rei. E esse grupo não contaria só com os 20 reis que se juntaram na aliança e formaram o governo mundial. Esse grupo também contaria com a família real do clã dos D, os verdadeiros comandantes do Reino Antigo. Naturalmente, os D, que vemos ser tão marcantes e decisivos para a história de One Piece, que carregam toda a mitologia do seu nome, seriam descendentes do Reino Antigo. Então, segundo essa teoria, no mundo de One Piece, todos os personagens que despertaram o Haki do Rei são, de uma maneira ou outra, descendente ou dos Tenryubitos ou do Reino Antigo, porque eles seriam os conquistadores originais do mundo. Tanto o Reino Antigo, que conseguiu estabelecer o domínio do mundo, quanto os reis das alianças que depois se juntaram e derrotaram o Reino Antigo. Eles seriam o grupo de conquistadores originais que tinham meio que o monopólio do Haki do Rei. Mas então todos os Tenryubitos têm Haki do Rei? Mas não é tão simples assim. O Doflamingo é o personagem perfeito para analisarmos essa questão. O Oda intencionalmente criou essa dualidade com um personagem que veio de todo o privilégio e pompa da vida aristocrática dos Tenryubitos, mas que viveu os piores horrores de ser perseguido e violentado em sua infância, o levando a traumas e crimes impensáveis. E toda a trama do Doflamingo também serve para a gente distinguir e notar como aconteceu esse despertar do Haki do Rei. Sabemos que personagens que têm uma espécie de determinação única ou especial conseguem desenvolver esse poder. E considerando que se pode vir tanto os personagens considerados do bem, como Roger, Luffy, Barba Branca, quanto personagens considerados do mal, como Kaido, Big Mom e o próprio Doflamingo, então é óbvio, o Haki do Rei não é um poder maniqueísta que busca a iluminação do ser e que julga moralmente a quem ele pertence. E é justamente nesse ponto que a gente coloca Don Quixote do Doflamingo. Ele era, afinal, um Tenryubito, mas um dos únicos Tenryubitos que realmente viveu traumas, experiências catastróficas e que teve a sua vida sob risco desde a sua infância. A maioria dos Tenryubitos sempre tiveram vidas confortáveis, eles nunca tiveram que expandir a sua aura, lutar por si, ter uma vontade que vai além. Mas é exatamente isso que o Doflamingo teve, e a gente consegue notar uma mudança muito clara em relação a seu irmão
e a seu pai. Quando Oda coloca Doflamingo, Rocinante e Homing naquela situação de tortura, nós podemos analisar a reação diferente dos três e buscar uma justificativa para apenas Doflamingo ter despertado o Haki do Rei. Entre os capítulos 760 e 763, podemos adentrar um pouco a mente do ex-Chichibukai, onde vemos todo o terror que ele passou em sua infância, mas é no capítulo 764, através da descrição desses relatos sob o ponto de vista de Rocinante, que podemos realmente entender a diferença entre alguém como Doflamingo. Em momento que ele, seu pai e seu irmão estavam sendo torturados e linchados, enquanto Homing e Rocinante imploravam por misericórdia pela própria vida, Homing até tentando se sacrificar pelos seus filhos, Doflamingo gritava que não iria morrer. Pelo contrário, ele ameaçava seus agressores, dizendo que mataria cada um deles. O Doflamingo mostrou uma vontade diferente, uma vontade de vingança absoluta, de retribuição, uma vontade de exercer o seu poder de dominar aqueles que estavam abaixo, os seus agressores. Uma coisa que até seria justificada naquela situação, mas que mostra também uma personalidade muito diferente. Talvez o Doflamingo naquela altura já tivesse as qualidades de um conquistador. E pensando em personagens com passado nebuloso, a gente pode especular também que o Shanks tenha uma ascendência de Tenryubito. Tem uma teoria aqui no canal que o Lipe fez sobre como é possível que Shanks seja filho ou de Rox the Zebek ou até de um Tenryubito, pelos incidentes que aconteceram 38 anos atrás em God Valley. O confronto de God Valley que selou o destino da lendária tripulação dos Piratas Rocks aconteceu 38 anos atrás e Shanks tem 39 anos. Aliado a esse fato, temos esse quadro marcante onde Rayleigh e Roger discutem sobre segurar bebês enquanto seguram a filha de Oden. Faz tempo que não segura um bebê. Será que esse bebê era Shanks na época de God Valley? Tem mais pontos para essa teoria, vale dar uma olhadinha no vídeo depois, porque é um vídeo muito bem feito. Um beijão pro Lipe. Mas o ponto é, essa é uma teoria que justificaria esse poder do Haki do Rei do Shanks, por exemplo, tanto por uma ascendência de Tenryubito, quanto por uma ascendência de algum dos piratas com um D no nome. Qualquer uma dessas duas possibilidades contemplaria a ideia da teoria. Todos os usuários de Haki do Rei são descendentes desses conquistadores originais. Mas a origem do Haki reforça essa condição única entre combinação de linhagem e vontade do usuário. No capítulo 519, as piratas cujas reagem à pressão do Haki do Rei do Luffy. E nisso descobrimos algumas coisas bem interessantes sobre essa habilidade única. A Daisy, não sei se tu lembra do nome da Daisy, personagem muito importante. A Daisy vira e fala que apenas 1 em 1 milhão de pessoas despertam os poderes do Haki do Rei. E a gente sabe também que não é algo que possa ser simplesmente treinado. Ninguém treina até despertar o Haki do Rei. O que realmente deixa ele nesse lugar interessante entre você ter que ter ele despertado de alguma maneira e ele vir meio latente, um poder hereditário que vem de uma linhagem anterior. Agora vamos especular um pouco sobre o Reino Antigo. Talvez todos os cidadãos desse reino também tinham um nome D, mas apenas a família real tinha o poder do Haki do Rei. Assim, todos os usuários já revelados são de alguma maneira descendentes dessa família, com exceção de Doflamingo e possivelmente de Shanks. A gente tem fortes evidências de que o Reino Antigo foi completamente destruído, mas assim como na grande tragédia de Ohara, alguns sobreviventes e remanescentes podem ter escapado, mantendo a linhagem viva. É possível também especularmos que o Reino Antigo era marcado pela diversidade de raças, já que vemos personagens de diferentes raças, inclusive gigantes como o Jaguar, com a nomenclatura dos D. Isso é muito importante porque em One Piece é bem claro que o governo mundial, os Tenryubitos, eles se opõem a essa ideia de diversidade e igualdade entre as raças. Eu tenho 3 pontos que ilustram essa questão. 1. Os dragões celestiais são considerados superiores por nascença. Eles não respiram nem o mesmo ar das pessoas da sociedade. 2. Eles têm escravos, e eles gostam tanto de ter escravos que o Sancharlos quis escravizar a Shira Roxa, a princesa da Ilha dos Tritões. E, número 3, todo Tenryubito é racista, irmão. Só confia em mim, todo Tenryubito é racista, os caras têm escravo. Moral da história. Personagens que têm o D no nome, mas não têm o Haki do Rei, provavelmente são descendentes do Reino Antigo. E mesmo assim, independente de ter o D ou não, os usuários de Haki do Rei também seriam descendentes do Reino Antigo. Então ter Kaido e Yamato, que são Onis e não humanos,
fortaleceria o ponto da diversidade de raças do reino. Assim, Yamato talvez seja meia Ônia, mas ela é considerada a princesa Ônia até pela alcunha. O Kaido também já teve aquela fala falando que não podemos confiar nos humanos porque somos Ônias e tal e coisa. E ambos têm o Haki do Rei. Então dá para especular sim que o reino antigo era o lugar onde tinha diversas raças, diversos povos habitando e que eles também compunham essa família principal. Bom, agora lembramos a fala do professor Clover sobre como o reino antigo tinha poderes e ideais que poderiam destruir o governo mundial. Poderia ser o Haki do Rei um desses grandes poderes? Claro, mas não só ele. Na verdade, temos 3 opções diferentes que se encaixariam. A número 1 seria usuários de Haki do Rei que vivem fora de Pangaea, fora da elite do mundo, a verdadeira classe dominante. Isso é um perigo existencial para os Tenryubito. Alguém que tem as qualidades de um rei, mas não é alinhado aos interesses dos dragões celestiais, essa pessoa é um subversivo e é um perigo. Número 2, as Akuma no Mi. Essa menção do professor Clover pode ser uma alusão à teoria de que o reino antigo criou as Akuma no Mi. Assim, o D significaria devil, ou demônio, diabo, enfim. Os inimigos naturais de Deus, como Rocinante falou, se alinhando a temática entre seres celestiais do mal e demônios e monstros do bem. Que One Piece brinca muito com isso, né? Os Tenryubitos são os dragões celestiais, toda essa questão que eles são do bem, eles são a justiça, mas eles cometem vários atos imorais de injustiça absoluta. Enquanto os D, que comem as frutas do diabo, que podem ser considerados os demônios, os inimigos naturais de Deus, eles sempre parecem estar do lado correto da história. E ao lado do nosso protagonista, Monkey D. Luffy. E entre os poderes, o terceiro, o número 3, seria as armas ancestrais, que são um perigo real. A gente não precisa ir muito longe para fazer a conexão, afinal a gente sabe que os Kozuki são os criadores dos poneglyphs. Pois é, a conexão entre armas ancestrais e reino antigo é bem clara. Mas a partir do capítulo 818, ela ficou ainda mais óbvia. Quando os Chapéus de Palha se deparam pela primeira vez com o Road Poneglyph, o caminho para Laugh Tale, Nekomamushi revela que o clã Kozuki são os pedreiros lendários que talham a história indestrutível, imaculada, os Poneglyphs. Então sabemos que os Kozuki eram aliados do reino antigo, e através deles, as pistas para obter as armas ancestrais foram deixadas para trás. Então a gente considera o Haki do Rei como quase um recurso de guerra, né? Um recurso muito perigoso. A gente considera as Akuma no Mi, que a gente tem várias especulações sobre como o reino antigo pode tanto ter criado, como também dominar as Akuma no Mi e ter elas como um avanço tecnológico absurdo em comparação com os outros reinos. E também, número 3, que é bem canon, são as armas ancestrais, que têm instruções nos poneglyphs, tem passagens nos poneglyphs. A gente sabe que os poneglyphs são coisas do reino antigo e também que eles passaram pelas mãos do clã Kozuki. Mas o Clover não falou só de poderes, ele falou poderes e ideais muito perigosos. E o ideal supremo que o One Piece projeta, como o maior de todos, certamente é o da liberdade. A gente sente isso em várias guinadas na obra. Luffy deseja, acima de tudo, ser livre. É literalmente o que ele diz a Rayleigh quando indagado se ele tem o que é necessário para domar os mares. Ele quer ser o rei dos piratas porque a pessoa mais livre do mundo é o rei dos piratas. Ele simplesmente não luta por conquista, controle, domínio. O Luffy luta por liberdade. E a conversa com Rayleigh no capítulo 507 só deixa escrito que é basicamente a essência do personagem no roteiro do Oda. Na maioria dos arcos, Luffy está lutando contra algum tipo de controle injusto ou ilegítimo, seja Crocodile dominando Alabasta, o Apol em Drum, Enel em Skypiea. Todos esses déspotas bateram de frente com Luffy e foram derrotados. E não é como se o Luffy estivesse em busca desse ideal de liberdade para todos. É o simples fato que a sua presença já desestabiliza. Ele incorpora essa liberdade ao limite e muda as coisas aonde ele vai. O Luffy tem as qualidades de rei, mas não usa isso para controlar, e sim para libertar. Em Enies Lobby, ele declarou guerra contra o governo mundial. Mas antes mesmo de saber, o Luffy estava declarando guerra contra o controle absoluto do Insama, porque nem o fato de ter vários representantes significa nada, porque o trono vazio, ele na verdade está constantemente ocupado por Insama. Insama literalmente senta no símbolo entre igualdade e independência entre as nações do governo mundial.
Então acho que tá bem explícito o que o Oda quer dizer, enquanto os ideais do Luffy, ele vai querer lombrar os caras e ele tá em rota de colisão. A grande guerra final vem aí. Vamos tentar imaginar um pouquinho como estava o estado do mundo naquele momento do Reino Antigo, há mais de 800 anos atrás, antes até do século perdido. A gente pode imaginar que o mundo não vivia sob o tipo de controle que vive hoje em dia. Provavelmente era um mundo com bem menos leis, sem uma marinha, um mundo mais livre, e é tudo que os D parecem buscar e representar na obra. Possivelmente, uma figura convocou essa aliança dos 21 reinos para dominarem tudo e viverem como deuses. O Reino Antigo e possivelmente até Alabasta negaram esse pedido, o que acabou gerando a grande guerra que culminaria no século perdido. Talvez se o In-Sama for imortal, ele pessoalmente pode ter convocado essa aliança. E talvez ele tenha realmente enganado esses reis do passado, porque o capítulo 907 deixa subentendido que ninguém no Reverie, fora os 5 anciões, sabem sobre a existência dessa figura, como quem realmente comanda o governo mundial. E claro, o Joy Boy, que é tão célebre, que a gente tem tanto discutido recentemente, pode ter sido sim o rei do Reino Antigo, o grande rei do Reino Ancestral, o que explicaria por que In-Sama tem um chapéu de palha gigante nas suas câmaras frias. Talvez Joy Boy fosse um gigante, com um chapéu de palha gigante, e essa fosse a coroa, o símbolo do homem mais livre do mundo, que comprovaria também a ideia do Reino Antigo ter todas as raças nele, vivendo livremente. Então teríamos um Reino Antigo, fundado em ideais de liberdade e possivelmente com até 3 grandes poderes ameaçadores: o Haki do Rei, as Akuma no Mi e as armas ancestrais. Com tanto poder acumulado, esse Reino Antigo podia ser o colosso hegemônico que foi vítima da ganância desses reis e dessa aliança secreta e nefasta. Até porque o Haki do Rei pode ter a sua origem traçada a esses conquistadores originais, esses 20 reis, e claro, ao rei do Reino Antigo, possivelmente Joy Boy. Então, se eles têm o Haki do Rei, se eles têm esse traço, eles iam querer conquistar, eles iam querer ir além. A gente já conheceu o personagem com o Haki do Rei, eles alteram o curso da história. E mais, dessa maneira, destruindo o Reino Antigo e se isolando em Marijoa, eles garantiriam que ninguém mais com o Haki do Rei nascesse fora do seu controle. Assim, podendo garantir seu poder para sempre. Nunca mais alguém com a vontade de rei poderia desafiar ou fugir dessa dominação. Então a gente trata o Haki do Rei não só como um poder especial inato, mas sim como um recurso que serve para você dominar, mas que quando você domina se torna extremamente perigoso. Por isso que eles se uniram e falaram, a gente tem que travar o Haki do Rei de alguma maneira. Então, se isolando em Marijoa, se isolando em Pangea e garantindo que todas aquelas linhagens fossem ficando cada vez mais pacíficas, cada vez mais inúteis, vivendo lá apaziguadas, seria uma maneira de nunca mais ter que lidar com conflito e perda de poder, domínio. Nada disso seria mais possível, não haveriam mais guerras, porque toda a classe dominante estaria amansada de alguma maneira, não haveria mais nenhum dissidente que poderia se opor aos ideais dos Tenryubitos e do governo mundial. Seria um plano insano, malévolo, mas interessante demais. Óbvio que ele deu errado porque alguns pequenos com o Haki do Rei conseguiram escapar através de mais de 800 anos de história. Mas a gente tem que pensar que, por enquanto, ele tem funcionado muito bem. E isso trata também da maior temática de One Piece, que é a liberdade contra controle e opressão. O Luffy é um grande guerreiro da liberdade, mas ele quer liberdade para ele, para os amigos dele, para quem ele ama, e ele, óbvio, quer a liberdade das pessoas que ele se conecta. Por isso que ele passa de reino em reino, se conecta com as pessoas e depois busca a liberdade delas. É aquele que liberta os escravos contra aqueles que são donos dos escravos. No final das contas, temos os D contra os deuses. Fala galera, espero aqui. Eu sou o Derek. Espero que vocês tenham curtido a teoria. Dá like, se inscreve, vídeo todo dia, live todo domingo. Tem um trabalhinho, ficou grande, mas foi uma boa teoria. Vou deixar na descrição a thread original. E é isso, galera. Valeu! Pode ir, palha secreto. Hoje eu fiz endoscopia, fiquei doidão. E agora eu tô percebendo que quanto mais endoscopia eu faço, mais eu percebo que essa teoria é melhor. Então acho que essa teoria talvez não seja a melhor teoria. Talvez seja só uma teoria média. 2 cachimbos, será?